Pessoal, 19 horas e 19 minutos, vamos iniciar aqui a nossa formação de hoje, nosso momento de hoje, que é a formação continuada docente em educação do campo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Muito feliz de estar aqui presente, participando desse momento. Lembrando que essa ação é uma ação voluntária, mais uma vez ressalto isso, como conversei com vocês via grupo de estudos do WhatsApp. É uma ação promovida pela Escola Rural Taylor Egídio de Jaguaquara, em parceria com o Colégio Estadual José Américo Araújo, em Itaitê, na Chapada Diamantina, e o Colégio Estadual Virgílio Pereira de Almeida, em Jaguaquara. Lembrando que essa é uma espécie de repescagem, a abertura já aconteceu na semana passada, estamos reabrindo essa discussão para aqueles colegas que não puderam acessar na semana passada, já que tivemos aí mais de 600 inscritos, uma ação que seria só de 3 escolas. Liberamos o link para a população, para os colegas, professores, professoras, estudantes, movimentos sociais em geral, e aí, para nossa surpresa, foi um grande sucesso. Estamos, inclusive, trabalhando para colocar essa gravação ao vivo pelo YouTube, hoje não foi possível, então estamos gravando para colocar depois no canal, para que todos possam ter acesso a esse material, tá certo? Hoje nós teremos aí os diálogos sobre os fundamentos e princípios da educação do campo. Quem já acompanhou a rede de reelaborações referenciais curriculares, já viu essa discussão em algum momento. Aqui estamos trazendo aí de maneira mais, digamos assim, dialogada com os colegas para promover uma aproximação com o objeto de estudo que é a educação do campo, tá bom? Se nós hoje aqui conseguimos avançar no sentido de compreender os fundamentos e os princípios da educação do campo e qual a diferença dos projetos educação rural e educação do campo, já estaremos aí um passo à frente da compreensão, aproximando aí da realidade objetiva do objeto de estudo em questão, que é a modalidade de educação básica e educação do campo, tá certo? Sou o curador, formador de uma série de encontros, que eu vou colocar aqui a vocês como é que será essa formatação. Tive o prazer e a honra de trabalhar com a educação do campo durante muito tempo, tanto como coordenador pedagógico, também como professor de educação do campo. Trabalhei em mais de um município, município de Planaltino, mandando um abraço aqui a Josué, que está nos assistindo, participando do curso, que foi meu colega nesse município, os demais colegas que podem estar presentes aí. Trabalhei também em Cravolândia, onde eu resido, estou transmitindo a vocês. Tanto o objeto da especialização, como também o mestrado e o mestrado especial em educação do campo, dialogou sobre a educação do campo, principalmente no referente à organização do trabalho pedagógico na educação do campo. Então, essa formação destina-se a 3 escolas, mas está aberto aqui o link para que os demais colegas possam participar. Avançando, por favor, para o próximo slide, lembrando que essa ação ela tomou uma dimensão enorme. Vou depois tabular isso e colocar no próximo encontro, previsto para a semana que vem. Vou colocar a quantidade de pessoas e a quantidade de territórios que essa formação alcançou. Foram mais de 80 municípios e mais de 600 inscritos, de modo que estamos muito felizes. Como havia dito no momento anterior, essa ação, na verdade, ela está sendo regida aí pela Escola Rural Taylor Egídio, uma escola estadual no município de Jaguaquara, a qual mando um abraço aí a todos os professores e professoras, em especial a Brito, o diretor da escola, e a Vilmaci, que trabalha aí na parte da coordenação dessa instituição. E é uma escola de tempo de alternância e trabalha com a educação do campo. Então, o objetivo é fazer a formação desses professores e dessas professoras, e aí estamos abrindo para todos os colegas. Virgílio Pereira de Almeida, Colégio Estadual de Jaguaquara, qual mando um abraço para o professor Antônio Genival, Geninho e toda a equipe de professores e professoras. E o Colégio José Américo Araújo, em Itaitê, colégio que eu trabalho como coordenador pedagógico, mandando um abraço aí à professora Diva,
que é a diretora da instituição, e os professores e professoras da casa, que estão participando também desse momento. Por que o Colégio José Américo Araújo e Virgílio Pereira de Almeida entraram nessa discussão, já que, em tese, eles não são educação do campo, são escolas que estão situadas na zona urbana do município de Jabaquara e do município de Itaité. Na verdade, a educação do campo, e aí vem uma questão muito interessante, ela independe, notem, para a compreensão do objeto, independem da sua localização geográfica. Existe um senso comum que fala: educação do campo é toda escola que está na zona rural do município. E a educação urbana se dá na cidade. Isso, na verdade, é muito relativo. Você pode ter uma escola localizada na zona urbana, inclusive é o caso da ERT, e trabalhar com o currículo da educação do campo. Ou você pode ter uma escola na zona rural e trabalhar com um currículo urbanocêntrico, né? Que é o currículo importado da cidade, com livros didáticos, projetos. Essa é uma realidade muito presente, inclusive, de maneira hegemônica nos municípios e também na rede estadual, que é o meu caso. Então, uma vez que ambas as escolas, e muitas escolas da Bahia e do Brasil, recebem um público de jovens e crianças e adultos, por que não, que possa estar na EJA, do campo para a cidade, essa escola pode vir a desenvolver um currículo em educação do campo. O que vai definir se a escola é do campo ou da cidade é o seu currículo, não o seu espaço geográfico. E mais, não adianta mudar a nomenclatura e botar assim, educação do campo. Pintei lá, botei um girassolzinho no muro, pronto. Passe de mágica, virou educação do campo. Não. Você apenas está usando a nomenclatura, mas muitas vezes trabalha com um currículo urbano, que configura-se um projeto mais complicado, que é o projeto de educação rural, que vamos explicar um pouquinho a diferença aqui nesse momento, e em outros momentos da formação vamos explicar melhor. Então, um salve aí ao José Américo Araújo e ao Virgílio Pereira de Almeida, que são escolas que lidam com o público camponês, tá certo? Em sua especificidade, pode desenvolver um currículo também respaldado nos fundamentos e princípios da educação do campo. Tá bom? Por favor, próximo slide, minha nobre auxiliar Jaqueline está aqui comigo auxiliando os trabalhos. Para quem não visualizou os slides, pessoal, setinha, está lá o nome Jaqueline Reis de Andrade, pode clicar, está lá exibido para todos e todas me auxiliando nesse trabalho. Para quem não viu na semana passada, nós temos um itinerário formativo, né? Esse é apenas um encontro de 5 encontros que nós estamos planejando para tentar dar conta de construir todo esse objeto que é a educação do campo. Mas por que tentar dar conta, Marcos? Você não vai dar conta desse processo em 5 encontros? Pessoal, o objeto é muito vasto. E, acreditem, é um objeto ainda em construção. Quando eu falo objeto, eu falo da educação do campo, ok? Por que ainda em construção? Porque ainda existem escritos sobre a modalidade, né? E como a ciência, ela é o que é escrito, nós precisamos, né, ir compondo esse processo de compreender o objeto como um todo. Então, 5 encontros, traremos aí elementos centrais sobre a educação do campo. Iremos compartilhar com vocês textos que ajudem a ancorar esses conceitos, definir o objeto, para que depois estudos complementares feitos por vocês, e quem sabe em outro encontro, outro curso de formação, possa dar conta desse objeto. Em um mestrado que durou 2 anos, ainda existe uma completude a ser feita. Nesse material de formação, pessoal, vamos colocar no grupo do WhatsApp. Eu estou tentando organizar a mala direta por e-mail, mas preciso da força de vocês, porque muitos e-mails, pessoal, foram colocados de maneira equivocada lá na ficha de inscrição, onde a gente envia o e-mail e o e-mail volta. E aí ficou complicado ficar atualizando tudo nesse momento, vamos atualizar, mas por enquanto nós não estamos conseguindo enviar por e-mail de todos, tá bom? Enviando aqui no chat, pessoal, a lista de frequência, por favor, preencham. Ela está no chat, tá bom? Você vai ver o linkzinho aí, é através de um Google formulário, vocês podem ir preenchendo ao longo do curso. Adiantando aqui o bate-papo, Marco, para não ficar nessa prosa,
Temos aí 5 encontros, tá? O primeiro encontro é Fundamentos e Princípios da Educação do Campo. Está ali 22/9, porque foi 22/9. Aqui está fazendo um outro encontro em consideração a amizade aí dos colegas que se inscreveram e não puderam participar desse momento. Então, Fundamentos e Princípios da Educação do Campo está sendo novamente trabalhado hoje com vocês. Teremos aí no próximo terça, dia 6/10, teremos aí Base Legal da Educação do Campo, tá bom? Que é uma continuidade dessa discussão, aprofundando no recorte sobre a base legal da modalidade. Teremos aí, no dia 20/10, Organização do Trabalho Pedagógico da Educação do Campo, inclusive foi o meu objeto de estudo durante o mestrado em Educação do Campo da UFRB, campus de Amargosa, ao qual tenho muito orgulho de ter feito parte daquela história, junto com muitos companheiros e companheiras valorosos. Um abraço ao professor Fábio Josué, reitor da Universidade da UFRB, né, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que foi meu orientador, inclusive, e a Tessiana Vidal Moura, professora, que foi minha co-orientadora nesse processo. Um abraço grande aí a esse amigo e essa amiga de caminhada. Teremos aí o outro encontro, dia 3/11, viu, pessoal? As contribuições da pedagogia histórico-crítica para a educação do campo, e aí, notem, a pedagogia histórico-crítica aparece nesse contexto como colaboradora da educação do campo. Importante frisar que existe um fundamento pedagógico que ancora essa modalidade, e a pedagogia histórico-crítica tem se mostrado também grande interessada nessa discussão sobre a educação do campo. E aí vamos colocar de que forma essas colaborações podem estar presentes no currículo e como fundamento da educação do campo. E, por fim, o projeto pedagógico da educação do campo, que aí toda essa conjuntura, como é que pode ser trabalhado, ancorado, junto à escola da educação do campo e também, por que não, a prática do professor, tá bem? Pessoal, perguntas podem ser enviadas pelo chat, por favor, mantenha os microfones desligados para não ter interferência. Passa aí, por favor, o próximo slide, minha nobre Jaqueline. Tema de hoje, Fundamentos e Princípios da Educação do Campo. A data está aí, 22, mas na verdade, porque a abertura foi 22. Hoje, 29, estamos fazendo aí uma nova discussão. Temos aí o emblema da Escola Estadual Rural Teodoro Egídio, ao qual novamente mando um abraço. Passa aí, por favor, professora Jaqueline. Tá bem? E aí uma pergunta muito básica, muito simples, parece que é fácil, mas não é. A pergunta é: o que é educação do campo, né? O que é educação do campo? Existe uma apropriação, às vezes, muito indevida da nomenclatura educação do campo. E é importante compreender o fundamento e o princípio, porque são os fundamentos e os princípios que vão delinear o objeto. Ou seja, o que é educação do campo. Muitos programas, muitas ações, até levam a nomenclatura educação do campo. Mas será que é educação do campo? Ou é uma apropriação, muitas vezes ingênua, do termo, ou até mesmo apropriação consciente do termo, fazendo algo que não é educação do campo? Infelizmente, essa realidade pode vir a acontecer. Tá bom? Então, escola que trabalha com educação do campo, professor, professora, estudante, militante do movimento social que estão interessados no objeto educação do campo, para proceder, precisa compreender alguns procedimentos que envolvem base legal, que envolve trajetória histórica, que envolve fundamentos e que envolve princípios da modalidade. Do contrário, pode estar replicando outras concepções pedagógicas que, inclusive, nas entrelinhas, advogam contra a educação do campo. Então, é muito importante ter a noção desse processo, ok? Por favor, desligue os microfones, pessoal. Perguntas via chat, tá certo? Senão, interrompe aqui o procedimento. Professora Jaqueline, por favor, pode passar para o próximo slide. Uma vez entendendo que a educação do campo é um objeto a ser apropriado, não é só um termo, uma nomenclatura, é muito fácil, gente, colocar um livro didático e botar assim, educação do campo. É, por si só, modalidade? Aí é a questão.
ou colocar no muro de uma escola, ou colocar, inclusive, na farda do professor e da professora de educação do campo. É o início, muito positivo, inclusive, parabenizando a todos e a todas que fizeram isso e fazem isso. Mas aprofundar no objeto é necessário. E aí precisa entender um pouco dessa trajetória histórica, ok? E aí a trajetória histórica é marcada por muitos pontos interessantes. Dentre eles, a própria história do Brasil endossa o que eu estou falando, né? Educação do campo é a luta por igualdade, por direitos, por um currículo capaz de emancipar os sujeitos. E aí nós temos aí os traços históricos da nossa história, né? Desculpa a redundância, que é a catequização dos índios, a escravidão, e lembrando que o Brasil foi um processo extremamente complicado, não é fácil, e até hoje está velado esse processo. E a partir das capitanias hereditárias, o Brasil é o país que tem a pior distribuição de terras do mundo, né? Isso gera muitas desigualdades sociais, que inclusive converte-se no modelo de escola que é apresentado de maneira hegemônica, que é o modelo de educação rural. E aí vem o primeiro dilema. O que é educação do campo e o que é educação rural? Uma pergunta que muitas vezes as pessoas acham que é sinônimo. Não é. Estão ligados a projetos distintos, que eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença de dois projetos. Então, o aspecto histórico brasileiro criou uma série de desigualdades sociais, que acirra-se, inclusive, no campo, nas periferias. E não é Marx que está dizendo isso, basta caminhar no campo que vocês observam a desigualdade de projetos sociais, onde uns atendem aí a projetos hegemônicos, outros atendem a projetos contra-hegemônicos. E aí, qual é o projeto hegemônico vigente no Brasil? Um modelo urbanocêntrico, onde o campo é um lugar de atraso em relação à cidade, e um modelo pautado no grande latifúndio, que é grandes concentrações de terra, e pautado também no agronegócio, tá bom? Marcos, você é contra o latifúndio e agronegócio? Estou aqui falando de conjunturas históricas que precisam ser reveladas para compreender o objeto, ok? Enquanto a agricultura familiar é menosprezada no Brasil, tida como um objeto menor, isso se configura, inclusive, no modelo de escola. Se nós pegarmos todos os índices da educação básica das escolas rurais e todos os índices de educação básica das escolas urbanas, vamos ver aí uma discrepância de projetos, onde todos os índices urbanos são melhores que o campo. Mas note, são sujeitos de direito como todos nós, a Constituição Federal garante isso. Intelectualmente, cognitivamente, somos todos iguais. Por que, então, a diferença é tão grande? Está ligada a projetos hegemônicos diferentes, onde um atende à desigualdade social, que é o modelo de educação rural, e o outro tende a atender a um modelo de emancipação dos sujeitos, aí sim ligado à educação do campo. Então temos aqui, presente na trajetória histórica, os modelos de projeto social e de educação distintos. Um atende à hegemonia, ligado ao agronegócio, ao urbanocentrismo, ligado aos grandes latifúndios, e outro atende à contra-hegemonia, que é ligado ao sujeito do campo, à agricultura familiar, aos sujeitos que não conseguem ser atendidos pelo modelo hegemônico, ok? Então, nesse sentido, o papel da educação escolar e as políticas de igualdade, né? Vem hegemonia contra hegemonia. Essa discussão é muito interessante, importante entender o que é hegemonia como objeto de estudo, categoria de análise, e aí cito aí o próprio Paulo Freire discute isso, e o Gramsci discute isso, sem fazer nenhuma alusão partidária, viu, gente? Estamos falando de ciência, tá bem? As políticas de igualdade na hegemonia apontam que, isso é uma discussão, inclusive, vamos fazer com mais profundidade no próximo encontro, sobre a questão referente a marcos normativos de educação do campo. Por lei, todo mundo é igual. Só que na caminhada, nem todos são iguais, sabemos disso. Alguns têm mais direitos por ter mais acesso, por ter mais garantias. Outros têm menos direito por estar mais distante, inclusive, socialmente, do acesso a isso. Então, a escola é igual para todo mundo. É uma escola única, mas nem todos os sujeitos são iguais. Inclusive, no atendimento ao currículo. Nós colocamos o currículo igual para todos. No modelo urbano, negligenciamos o que é específico dos sujeitos do campo.
E por trás disso tem toda a violência simbólica, que eu vou dizer um pouquinho mais do que isso daqui a pouco. Então, se as políticas são iguais, mas nem todos são iguais, faz-se necessário uma discussão que é muito importante nos dias de hoje, inclusive, são as políticas de equidade. Falarei um pouquinho melhor sobre isso no próximo encontro. Evânia Ramos está apresentando, por favor, minha amiga, não apresente que tirou o slide, tá certo? Atenção aí, por favor. Minha amiga Evânia, você começou a apresentar, por favor, tira a apresentação aí, para que a gente possa voltar ao nosso slide. Jaqueline, por favor, pode transmitir o slide, por favor? Parece que saiu aqui, viu, Jaqueline Reis de Andrade? Pessoal, por favor, não mexam no botão aí que pode atrapalhar nessa transmissão, por favor, é só microfone e câmera. Jaque, vê aí, por favor, a transmissão, tá bom? Como eu estava falando, as políticas de equidade, elas chegam ao Brasil ao longo de muitas lutas históricas, fruto de muito debate, e aí promove a equidade. O que é equidade? Aqueles sujeitos diferentes precisam ter acesso a políticas diferentes, ok? E aí vem uma série de situações que promovem política de equidade, sem nenhum tipo, gente, de alusão partidária, viu? Mas, por exemplo, um programa como o Bolsa Família é política de equidade. Cota racial na universidade é política de equidade. E a educação do campo compõe o arcabouço aí das políticas de equidade, ou seja, um currículo específico para sujeitos específicos do campo. O mesmo vale aí, por exemplo, a educação quilombola, a educação indígena, a educação especial. Tudo isso compõe aí as políticas de equidade. Pronto, voltou o slide. Pelo amor de Deus, meus amigos, não tira o slide, porque senão atrapalha aqui, inclusive, a gravação, que vai ser um negócio, vai virar até meme essa gravação, tô até vendo. Vamos lá, continuando aí. Obrigado, Jaqueline. Ao vivo é sempre assim. Vamos lá. Então, a SECADI, uma secretaria ligada ao governo federal, né? E aí sem nenhum tipo de alusão partidária ao governo Lula, ao governo Dilma, ela promoveu políticas de equidade, e aí vem a educação do campo nesse processo e outros planos, como o Plano Nacional de Educação, e a educação do campo se transforma em modalidade de ensino a partir daí, tá bom? Então, se a educação rural atende a uma política de igualdade, a educação do campo atende a uma política de equidade. É importante saber a diferença das categorias de análise. Igualdade aí parte do conceito que todos são iguais perante a lei, mas sabemos que nem todos são iguais como sujeitos. Então a equidade vem para dar, digamos assim, ao específico políticas específicas. E aí, como eu falei, a educação do campo vira modalidade de ensino, então logo, não é uma coisa inventada, não é modismo, não é projeto. É um projeto de educação do campo, não. A educação do campo é modalidade, como modalidade precisa ser executada, porque tem leis para tal. E aí temos a primeira polêmica da noite, e está gravado isso. Alguns exemplos de políticas que usam a nomenclatura educação do campo, mas não trabalham com a educação do campo em seu currículo. E vou explicar por quê. Como, por exemplo, o Pacto PENAIC, que foi muito difundido na Bahia, né, com o Pacto PENAIC no Brasil, só com o PENAIC, né, que o pacto era muito específico da Bahia, tinha lá um caderno de educação do campo. Tinha até citações de educação do campo, mas trazia um modelo de trabalho pedagógico diferente dos fundamentos e princípios da educação do campo. Então, usou nomenclatura, mas não trabalhava com a educação do campo. Ok? BNCC, segunda polêmica da noite, misericórdia. BNCC pode até anunciar, vixe, nem anunciou, né? Porque não está presente modalidade na BNCC. Não trabalha com a educação do campo, trabalha com um modelo pedagógico conhecido como pedagogia por competências, que está no interior das pedagogias liberais e que não dialogam com a educação do campo. Em um outro momento, durante o curso, né, outro encontro, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Exemplo que coaduna com o projeto contra-hegemônico da educação do campo. Temos muitas experiências, inclusive parabenizar a todos e a todas aqui, como as EFAs, né, as Escolas Família Agrícola, mandando um abraço aqui para a Escola Família Agrícola de Brotas de Macaúbas. Estive em Brotas de Macaúbas no final de semana, inclusive. Mandar um abraço aqui para a Tercina, para a Thierry de Burgrave,
e todo o coletivo da EFA de Volta de Macaúbas, e muitas EFAs que tem pela Bahia. O programa Escola da Terra, aí, que foi executado pela UFBA, mandando um abraço para a Celi Tafarel e todo o coletivo da LEPEL na UFBA, e as políticas do PRONERA, Programa de Educação na Reforma Agrária, que foi uma aproximação muito grande com aquelas questões que envolvem a educação do campo, apesar das críticas por parte dos movimentos sociais, né, sobre o currículo, mas ainda assim o PRONERA tentou estabelecer um diálogo muito interessante com as políticas de educação do campo, ok? Síntese do slide. A educação do campo nasce da trajetória histórica, fruto aí das desigualdades sociais brasileiras, inclusive no campo, atendendo a um projeto pedagógico que não coaduna com a desigualdade social e escolar trazido pela educação rural, inclusive enviesado aí com um currículo urbanocêntrico, né? E vamos discutir um pouquinho mais sobre isso quando for aprofundar o curso com organização do trabalho pedagógico e por aí vai. Jaqueline, por favor, o próximo slide, tá? Então, só para ilustrar, qual o campo da educação do campo, né? Essa é uma pergunta, inclusive, trazida por alguns autores que dialogam com a educação do campo. Então, educação rural, que é a hegemônica, muitas escolas, a grande maioria das escolas do campo, entre aspas, são escolas de educação rural, pessoal. Por que é rural? Que atende ao projeto de vigência do agronegócio, do grande latifúndio, que visa, através da educação, a adaptação social através de determinadas práticas pedagógicas liberais que coadunam com a visão da realidade que o mundo é dado e acabado. Precisamos só nos adaptar a esse mundo. Políticas liberais de educação estão mais preocupadas com resultados, como o Enem, IDEB, mais preocupados com notas, com índices de rendimento e com a empregabilidade, né? Que é o sujeito ficar pronto para um emprego. Competência e habilidade é mais importante do que conhecimento. Que competência e habilidade vai te dar condições de ser empregável, e o conhecimento é algo volátil, pode passar. A educação do campo não coaduna com esse modelo. Coaduna com a visão de sociedade verdadeiramente compromissada com a emancipação dos sujeitos. De que modo isso acontece, professor Marcos? Concepções críticas do currículo. De que forma isso acontece? Para o currículo crítico, a realidade não é algo dado acabado, é algo a ser transformado. Então, note como isso tem um poder importante na escola do campo, né? Capaz de pegar o sujeito na condição de oprimido, usando aqui um termo freiriano, e colocar o sujeito na condição, né, de emancipado, através da conscientização, responsabilidade aí da escola e da sociedade nesse sentido, né? Então, a educação do campo, ela visa um modelo verdadeiramente compromissado com a emancipação social, com a emancipação da educação nas escolas do campo. E o rural mais preocupado com os índices e resultados, inclusive com um projeto de precarização, que eu falei antes aqui de começar a gravação, onde o fechamento de escolas é uma realidade. Maus resultados, pouco investimento, precarização do trabalho docente, precarização de todos os tipos de serviço, e aí a escola fecha, porque cristaliza-se um mito, que só a escola da cidade serve e a escola do campo não, né? Falarei um pouquinho mais sobre isso no decorrer do curso, ok? Jaqueline, por favor, próximo slide. E aí algumas citações para endossar o que eu estou falando, né, para não parecer que o Marcos está inventando coisa. Não, o Marcos aí está inventando moda. Não, pessoal, existe uma grande referência aí para poder ser discutido a educação do campo. Jaqueline, a frequência vai no final do curso, ok? Dialogando com o chat, viu, pessoal? Então temos aqui o Miguel Arroio, né, que faz parte, inclusive, dos Fundamentos da Educação do Campo, a pedagogia libertária, no livro Currículo, Território e Disputa. Olha que coisa interessante, né? O currículo não é algo dado acabado. O currículo é um território que temos que ocupar, com fundamentações teóricas, inclusive, que dialoguem com o que é de interesse do campo brasileiro, né?
aponta que, como profissionais do conhecimento, não conseguimos ficar de fora desse contexto todo que estou falando. Estamos redemoendo essas tensões. Então, você, professor e professora, que às vezes está na escola urbana e pensa assim, esse problema não é meu, né? É um problema da educação do campo. Os sujeitos que estão na sua escola, muitas vezes, são sujeitos oriundos do campo. E aí tem aquela questão, aqueles mitos, mas o campo, o aluno é fraquinho. Gente, não tem isso. Cognitivamente somos todos iguais. Isso Vygotsky que aponta para esse caminho nas teorias aí da psicologia histórico-cultural. Então, temos que acabar com os mitos da educação. Porque é fraquinho, o conteúdo tem que ser um conteúdo também fraquinho, porque ele não pega. Não existe isso, pessoal. Com conteúdo correto, né, objeto de conhecimento correto, com a forma correta e compreendendo o seu destinatário, todos nós podemos avançar. Então, todos nós, professores e professoras, estamos nesse campo de tensão. Aí depois a gente vai para o conselho de classe e fala assim, não, vou reprovar porque o sujeito é fraquinho. Não existe isso, pessoal. Isso é uma visão equivocada da realidade, né? Ângela Ferreira concorda comigo. É uma visão equivocada da realidade. Os fundamentos de Vygotsky que comprovam isso. E em um outro encontro, né, sobre as contribuições à pedagogia histórico-crítica, falarei sobre isso, inclusive. Tá bom? Todos nós estamos nesse campo de tensão. Uma disputa acirrada entre o currículo hegemônico e o currículo contra-hegemônico. E aqui a contra-hegemonia advoga com a educação do campo, né? Infelizmente não está nos programas, não está no livro didático. Na primeira pesquisa Google não aparece, pessoal, mas ainda assim existe, a gente precisa militar, garimpar, compreender e avançar. Esse é o objetivo, inclusive, desse curso, tá bom? O campo brasileiro está em movimento. Há tensões, lutas sociais, organizações, movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da terra que estão mudando a compreensão da sociedade, olhar para o campo e seus sujeitos. Essa é a Caldarte, né? Uma grande referência, a Roseli Caldarte, da educação do campo, que mostra que nessa trajetória histórica os movimentos sociais, né? Sindicatos rurais, existem movimentos que pensam no outro campo brasileiro, um campo capaz de se emancipar através da educação, inclusive, né? Que muitas vezes esse modelo não chega até os livros didáticos e por aí vai. Novamente, a Caldarte, né? A educação do campo nomeia um fenômeno da atualidade brasileira atual. Está redundante, mas ainda assim vale. Protagonizada pelos trabalhadores do campo e suas organizações que visam incidir sobre a política da educação. Por que o fenômeno atual? Porque até os anos 80, 70, não existia uma delineamento, não sei se essa palavra existe, mas está valendo também, do objeto de educação do campo. Isso foi fruto de movimentos de luta social, de universidades, de escolas, de instituições, que em 98, 99, por aí, né, foi delineando o que é a educação do campo e esse objeto que estamos dialogando agora, tá bem? Então, esses dois autores, né, Caldarte duas vezes e o Arroio, cita também a educação do campo e vamos dialogar sobre isso em alguns referenciais que iríamos compartilhar, tá bom? Passa aí, por favor, professora Jaqueline, nobre companheira Jaqueline, coordenadora pedagógica da Rede Estadual de Ensino, como eu. Então, temos aí alguns pontos principais para compreender o que é o objeto da educação do campo, tá? Primeiro ponto, trajetória histórica. Não caímos aqui de paraquedas, viu, gente? Não é modismo, não foi um negócio assim inventado para poder trabalhar com a educação do campo. Existe uma trajetória histórica que começou lá atrás, muito antes do que muita gente imagina, onde pessoas já lutavam por igualdade no campo, inclusive na escola, né? Na escola. E aí o batismo, usando um termo aqui que o Pedro Melo, grande amigo Pedro Melo, egresso da educação do campo, do mestrado em educação do campo, né? Que dividiu, inclusive, uma banca comigo virtual, através da rede de elaboração do referencial curricular, na TV Undime, abraçando também o professor René Silva, usou esse termo, eu gostei muito, batismo na educação do campo, né? Foi, apesar de toda essa trajetória histórica, existe um marco que é a conferência por uma educação do campo, no estado de Goiás, em 98, teve uma conferência, teve outra conferência, e delineou esse objeto. E, literalmente, pessoal, pessoas morreram para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo a educação do campo, tá? O Brasil, infelizmente, é o país que mais
mata lideranças do campo. A Bahia não está atrás, inclusive, é uma situação que a gente precisa denunciar, sim, e militar pela educação do campo é uma forma, inclusive, de estar ocupando esse espaço. Por que não? Porque a democracia permite isso. E todos nós devemos dominar aquilo que os dominantes dominam, pegando a fala aí do Dermerval Saviano. Tá bom? Então temos os marcos legais, fruto dessa trajetória histórica que delineou a educação do campo. Vamos falar sobre ela no próximo encontro. Compreender os marcos legais é compreender a modalidade. Fundamentos pedagógicos, falarei agorinha, e princípios, agorinha mesmo. Tá bom? Avança aí, por favor, professora Jaqueline. Avançando para o próximo slide. Chegamos aqui numa coisa que muito interessa a professores e professoras, que é fundamentos pedagógicos da educação do campo. Eita, rapaz, eu vou aprofundar mais sobre isso depois, em outro momento do curso, né, sobre a organização do trabalho pedagógico, e vou só fazer pontuar aqui algumas questões, tá bom? A educação do campo, ela não cai do céu, como eu falei, tem uma trajetória histórica e é marcada por alguns fundamentos pedagógicos. Temos aí três grandes pedagogias que nasceram da origem do movimento por uma educação do campo, e temos uma outra pedagogia que chega recentemente como colaboradora. No métier acadêmico tem algumas polêmicas, mas ainda assim colaboradora com a educação do campo, tá bom? Temos aí a pedagogia libertária do professor Miguel Arroyo, né, que inclusive está muito próxima da pedagogia do movimento social, né? A educação do campo tem a pedagogia do movimento, então compreender a pedagogia do movimento é importante compreender a pedagogia libertária do professor Miguel Arroyo, que também tem um viés pós-moderno, né, saindo aí da pedagogia crítica na década de 90 e entrando aí no viés pós-moderno do ano 2000, que tem inclusive adesão a outras correntes pedagógicas, não é necessariamente Miguel Arroyo, viu, gente, mas desdobra-se muitas outras literaturas, que se aproxima aí do multiculturalismo, né? O multiculturalismo discute a educação através do sujeito, né? Da especificidade do sujeito. E aí temos aí ancorada a educação quilombola, ancorada a educação do campo, ancorada a educação indígena. Movimentos LGBT parte dessa perspectiva do multiculturalismo, da pós-modernidade, e esses vieses aí trabalham também com a educação do campo, e alguns autores apontam um desdobramento a partir de Miguel Arroyo, né? O Miguel Arroyo, também conhecido como pedagogia crítico-anarquista, porque para a pedagogia libertária, a escola nada mais é do que um aparelho do Estado e reproduz apenas o capital, né? Logo, não tem interesse em emancipar os sujeitos, porque o capital preza, na visão dos autores críticos, pela desigualdade, né? O acúmulo do capital é a essência do processo econômico vigente nesse modelo de sociedade. Então, para a pedagogia libertária, a escola do campo tem que ser uma escola do movimento social. O povo, na luta, precisa organizar seu currículo, por isso o currículo Território Disputa, o livro, né? E aí sim endossar um conhecimento que parta do povo. E aí temos uma escola do campo verdadeiramente compromissada com a educação do campo, tá? A pedagogia libertária tem pouca adesão na escola pública, é muito mais presente nas escolas do movimento social, mas ninguém é livre de estudar, gente, inclusive de colocar em prática nas escolas do campo, né? Já que temos ainda, note que eu falei ainda, liberdade de cátedra para isso, né? Liberdade de cátedra para isso, por enquanto, temos ainda, né? Tá gravado, viu? Vamos lá. Pedagogia libertadora, do Paulo Freire, talvez o mais conhecido de todos e todas, muito conhecido, e falar até baixo aqui, pouco lido, né? Temos que dar a mão à palmatória. Camisa de Paulo Freire com camisa, o rosto de Paulo Freire escrito tem um monte. Agora ler, ou precisa ler mais Paulo Freire, viu, gente? Fica aí a autocrítica. Recomendo o livro Pedagogia da Autonomia, né, que é a compilação de muitos textos dele, e ele didatiza bem o que é essa pedagogia da autonomia. E aí, como todos, ou a maioria já sabe, o Paulo Freire trabalha também na concepção da pedagogia do oprimido, onde o papel da educação é retirar o opressor que está introjetado na cabeça do oprimido. E o sujeito do campo aí é o oprimido em questão, né?
um modelo hegemônico de escola, hegemônico de formação de professores, a precarização denunciada, mas ainda assim precisando ser emancipada. Não adianta só denunciar não, gente. Denunciar é apenas uma parte do processo. Apontar alternativas é a parte mais importante, inclusive, para a emancipação, tá bom? Então, a pedagogia freiriana ancora a educação do campo, talvez seja mais difundida, porque o Freire, diferente aí dos outros autores, teve muita gente escrevendo sobre. Se tu vai não sei, na internet tem tanta gente escrevendo Paulo Freire que a dimensão da sua escrita tomou uma larga escala. Então ele ocupou muito espaço conceitual na educação do campo. Inclusive também isso é perigoso, viu, gente? Tem gente que escreve sobre Paulo Freire que descaracteriza a sua literatura. Está gravado, graças a Deus. Tem um tal de construtivismo pedagógico aí, construtivismo freiriano que vamos respeitar. Paulo Freire nunca discutiu construtivismo, mas tem autor aí que insiste em falar isso. Não leu Paulo Freire. Quando eu falo que frase é fácil, ler é difícil, é por isso. Compreender Paulo Freire tem que ler Paulo Freire. Ponto final. Tá bom? Não é quem escreveu sobre Paulo Freire. Com todo respeito a quem escreveu. Vamos ler a fonte. É mais importante. Então, temos dois fundamentos. Um terceiro fundamento é a pedagogia socialista, e tem muitos escritos sobre, mas destaco aqui um pedagogo russo chamado Pstrak, que trabalha com o fundamento da escola do trabalho. Trabalha, inclusive, uma perspectiva onde o conhecimento tem que ser trabalhado através de complexos temáticos. O que é isso? Aproximar o sujeito da sua realidade objetiva para trabalhar uma educação capaz de emancipar essa realidade. E aí recomendo esse livro, Fundamentos da Escola do Trabalho, do Pstrak. Um outro livro é A Escola Comuna, também do Pstrak. São livros muito interessantes aí para compreender melhor a pedagogia socialista. Gente, sem nenhum tipo não estou panfletando política aqui não, gente. Estou falando de ciência e concorde ou não, é ciência, tá bom? Vale, inclusive, um debate sobre isso. Estamos à vontade de fazer esse debate. E aí, por fim, não vou falar muito da colaboração da pedagogia histórico-crítica do Saviani, porque teremos um encontro para isso, tá bom? Que traz escritos sobre o papel do currículo na formação humana, traz uma perspectiva de desenvolvimento do psiquismo respaldada em Vygotsky, e traz em alguns livros muito interessantes, destacando aí Escola e Democracia, dos anos 80, concepções de como fazer um trabalho capaz de emancipar os sujeitos, né? Lembrando que existe uma diferença muito grande entre as pedagogias liberais, destacando aí a pedagogia por competências, note que está em grande vigência, inclusive no currículo escolar. Pedagogia por competências está preocupada em adaptar o sujeito ao mundo do trabalho, à sua realidade, e aí tem que tomar cuidado com a nomenclatura realidade, que realidade ela pode ser, na visão das pedagogias liberais, que é realidade dada e acabada. E note como na escola do campo isso é muito presente. Temos que trabalhar a realidade do aluno, né? A realidade do aluno. Então, se no currículo aparece lá, letra M, vamos trabalhar M de manga, porque manga está no campo. Não vamos trabalhar M de metrô, porque metrô não tem no campo. Gente, isso é uma coisa que não existe. Escola é para trabalhar todos os conceitos, porque é ela que vai emancipar o sujeito, né? M de manga é importante, mas M de metrô é importante também, porque quem é que vai revelar esse mundo para o estudante, se não a escola, né? Então, a contextualização, a realidade, o interesse do aluno, outro termo muito utilizado nas pedagogias liberais, é um discurso que tem que ser tomado muito cuidado para não limitar o conhecimento à realidade. Se a escola tem que emancipar, ela tem que mostrar a realidade, sim, mas numa perspectiva científica do objeto de conhecimento que seja capaz de revelar essa realidade para algo maior, né? Capaz de compreender a realidade não como algo a ser adaptado, mas como algo a ser emancipado. Se a gente não emancipa, o campo não sai da sua realidade de, entre aspas, lugar menor na visão contra-hegemônica, né? Ou melhor, na visão hegemônica. Não, Rosimar, está aí concordando. É por aí. Então, o currículo liberal, ele vai trabalhar com
realidade dada e acabada. O currículo crítico vai trabalhar como realidade a ser emancipada. E a Escola de Democracia de Saviani traz essa leitura de uma maneira sublime. E aí pode colaborar sim, por que não, com a educação do campo. Avançando para o próximo slide, então temos aí os 4 fundamentos, tá? Pedagogia libertária, do Miguel Arroyo, pedagogia libertadora, do Paulo Freire, pedagogia socialista, do Pstrack, e outros autores, tem a Macarenko, entre outros autores. E eu coloco aqui, inclusive com certa ousadia, as colaborações da pedagogia histórico-crítica, né, que podem, inclusive, colaborar aí com a educação do campo. Jacqueline, por favor, próximo slide. Bom, gente, então o fundamento pedagógico da educação do campo, note que eu estou falando de escola do campo, que pode ser uma escola urbana, pessoal, inclusive José Américo Araújo, Virgílio Pereira de Almeida, que tem uma concepção de estudantes que vêm do campo. O José Américo Araújo, por exemplo, que é a escola que eu trabalho, há pouco mais de um ano, né, a pandemia, infelizmente, nos afastou do locus de trabalho, estamos aqui de maneira remota. Hegemonicamente, o turno matutino são estudantes do campo. E o turno noturno tem boa parte dos estudantes que são oriundos do campo de Itaitê. Então, pensar em uma concepção contra-hegemônica, gravada, é importante falar isso, porque o Estado da Bahia ainda não pensou nisso. Mas a escola pode, em seu projeto, trabalhar dessa forma. Né? Mandando uma lembrança para todos aí do Estado da Bahia, que acompanha a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Diálogo importante, meus amigos, diálogo importante. Vamos lá. Então, vem aqui de algumas visões, né? Histórico dos movimentos pedagógicos ligados à educação do campo. Tem uma visão de destinatário. Quem é o estudante do campo? Ele é do campo? Mas pode ser o estudante também ligado aí, né? Conforme a legislação, ribeirinhos, extrativistas, poceiros, por que não as periferias da cidade. Existe uma visão de estudante, destinatário, né, que é o termo utilizado aqui pela pedagogia histórico-crítica, a qual estou baseando esse slide, muito ampla. Os professores precisam compreender essa realidade. Não dá para trabalhar na política de igualdade. Um currículo pronto, em ação, vem de cima para baixo, e vamos adaptar para o estudante. Então, vamos colocar a realidade do contexto dele para que ele viva só o contexto. Não emancipa. Emancipar é o contexto atrelado ao objeto de conhecimento capaz de revelar a realidade para que ele se emancipe. E o objeto de conhecimento aqui está ligado à escola de muitas formas, inclusive com as áreas do conhecimento, matemática, língua portuguesa, história, geografia, e por aí vai, mas essa é uma outra história que vamos falar em um outro encontro. Visão do papel do professor. O professor não pode ser omisso nesse processo, né? Aquele professor passivo. Vou na sala de aula, vou dar meu conteúdo, vou embora, vou ganhar meu dinheiro. Eu acho que essa visão de professor é uma visão equivocada, né? É um professor que tem que trabalhar dentro, inclusive, do magistério. Não estou dizendo para ser um professor, um super professor, não, com capa vermelha. Mas trabalhar de acordo à sua... aos seus atributos de professor, né? E, inclusive, envolve a compreensão do destinatário, envolve a compreensão dos aspectos pedagógicos necessários a emancipar esse sujeito, envolve planejamento, envolve uma série de situações, avaliação para a aprendizagem, não da aprendizagem, né? Aquela avaliação mais comprometida com a exclusão, com a nota. O para-aprendizagem é um convite à aprendizagem, né? Como diz o Cipriano Lucchesi. Então, esse é um professor que tem um perfil. Retire perfil, gente. Perfil é uma coisa que eu não acredito muito, não. Eu acredito em formação. Tem a formação necessária para poder trabalhar da maneira correta. Visão da organização do trabalho pedagógico, né? Qual o trabalho pedagógico necessário à emancipação dos sujeitos, né? E o papel da produção de conhecimento e avaliação, como eu falei agora, como avaliar esse sujeito. Então, os fundamentos da educação do campo têm uma caminhada por trás, não é só ler Paulo Freire, não é só ler Arroyo, não é só ler Pstrack ou Saviani, mas uma postura nova do professor que compreende essa realidade e tem um compromisso em emancipar essa realidade. Ok? Passa, por favor, professora Jaqueline. Tá? Próximo slide.
E aí temos algumas contribuições do Paulo Freire, que eu acho que é muito pertinente, né? Tem aí a capa do livro Pedagogia e Autonomia, que eu já citei. O Paulo Freire, ele traz aí uma questão muito interessante, que é a educação como ato de conscientizar para transformar a realidade, né? Conscientizar para transformar a realidade. E conscientizar aqui não é só prosa, não, viu, gente? Conscientizar aqui exige todo um movimento de planejamento pedagógico, né? Onde tem o objeto de conhecimento, onde tem aí os diálogos em grupo para que eles possam, em conjunto, se conscientizar, tendo o professor, inclusive, nesse processo de trabalho. Então, conscientizar para transformar a realidade é o que a gente chama de conhecimento crítico. Importante estar gravado isso aqui, né? Conhecimento crítico não é conhecimento de esquerda ou de direita. Ah, o conhecimento crítico é só da esquerda. Não. Conhecimento crítico, talvez a esquerda seja mais comprometida com o conhecimento crítico, né? Já que trabalha com a questão da emancipação. Conhecimento crítico aqui, ou deveria trabalhar, né? Conhecimento crítico aqui é o conhecimento capaz de revelar a realidade concreta, né? Do objeto que é a realidade. Revelar a realidade é conhecimento crítico. Quando você não tem essa realidade revelada, você tem um conhecimento no máximo do aparente. Quando, na verdade, o movimento do conhecimento é revelar a aparência e a essência do fenômeno, né? A aparência é muito fácil, aquilo que a gente vê na notícia da televisão, no Google. A essência é o que há por trás dessa notícia, o que há por trás do que está sendo transmitido na TV. Por isso que o Brasil cai muito fake news, porque o povo não tem capacidade, falar até baixo, não tem capacidade de revelar a essência do processo. Cai na primeira notícia, sem ter conhecimento crítico capaz de revelar a realidade. Fala abaixo de novo, e a escola, inclusive, infelizmente, tem feito isso na sua formação. Não tem revelado o conhecimento crítico. Porque trabalha, sabe o quê? Pedagogias que adaptam os sujeitos, inclusive as notícias. Conhecimento científico parte da realidade dos sujeitos. Tema gerador, né? Quem trabalhou com a EJA, inclusive, sabe muito bem o que é isso. Tema gerador é um tema comum ao professor estudante, que aproxima o estudante do seu objeto de conhecimento, do conhecimento. Então, o Freire tem uma coisa muito interessante que é assim, né? Ele fala que o problema da educação é que os professores dão respostas para perguntas que não foram feitas. Chega na sala de aula, toma aqui a fórmula de Bhaskara, vamos trabalhar Bhaskara, no caso aí do ensino fundamental 2. E o aluno está ali, mas para que serve Bhaskara? Esse diálogo com a realidade é importante. Então, o tema gerador é um tema comum ao professor e ao estudante, pode envolver aspectos sociais, econômicos e por aí vai, que aproxima o estudante da sua realidade, aí entra a conscientização, que é o diálogo, e revela a realidade através do conhecimento científico. Se o estudante, por exemplo, compreende uma realidade de maneira sincrética, né, caótica, sem compreender além da aparência, cai inclusive fake news, né, que é um tema muito vigente. Ou acredita que ele, por ser do campo, é um sujeito pior, é um jeca, é um atrasado, né? E a novela e a televisão legitima isso, né? Porque a visão midiática do campo é do agronegócio, o sucesso está lá. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, e por aí vai. E quando, na verdade, o sujeito do campo, a maioria deles não se enquadra nesse processo. E aí vem o pré-conceito, né? Que é o conceito prévio de algo que não foi formado. Então, o tema gerador aproxima o sujeito da realidade, o objeto de conhecimento vem fazendo esse diálogo com o que há de mais desenvolvido, que é o conhecimento sistematizado, e revela essa realidade para além do pré-conceito, formando o quê? Um conceito formado. Mas, Marco, só conhecimento científico é um conhecimento válido? E o conhecimento popular? Né? E o conhecimento popular? Válido também, dentro dos temas geradores, inclusive, né? Que o conhecimento popular, ele é muito importante. Inclusive, a educação no campo vive também essa compreensão. Mas entendemos que a ciência é aquilo que é comum à escola. Tá bom? Quem não está conseguindo visualizar o slide, clica lá em Jaqueline Reis de Andrade, tem uma setinha branca, o slide vai aparecer. Metodologia caracterizada pela problematização, por círculos de cultura e pelo trabalho em grupos de conscientização.
a partir de um tema gerador, a partir do diálogo, a partir, né, da problematização do objeto. Vamos colocar um objeto vigente, por exemplo, vamos falar aqui de questões ambientais, vamos falar aqui, por exemplo, do uso do agrotóxico. Senso comum, eu vivenciei muito isso no município de Jaguaquara, por ser filho de trabalhador rural, né? Agrotóxico, o povo usava Ave Maria, o povo usa sem olhar uma bula. Com a bula já é nocivo, imagine sem a bula. Senso comum, que nada não mata não. Não estou mentindo, quem sabe é assim. Quem vive no campo, boa parte do campo, trabalha dessa forma. Não mata não, né? Meu avô fazia dessa forma. Então, o senso comum é conhecimento sincrético que faz a pessoa acreditar naquilo que é aparente. Aí vem o tema gerador para problematizar isso. E as doenças provocadas pelo agrotóxico, né? E o processo de dano do solo, de extinção de espécies de insetos e a biodiversidade. Existe uma série de conhecimentos científicos que podem entrar nessa discussão. É na problematização do tema gerador que entra a ciência para revelar a realidade. O estudante entra na escola achando que agrotóxico não mata, mas sai da escola sabendo a realidade concreta que a ciência revelou. Agrotóxico mata sim, e mata aos poucos, e é muita gente. Ok? Recomendo um vídeo, um documentário chamado O Veneno Está na Mesa, tá? Muito interessante. Vou até botar aqui no chat. Está na mesa. Documentário. Para quem não compreende o que eu estou falando, recomendo, tá bom? Recomendo. Tem aqui a relação professor-estudante tida como horizontal, né? O professor é um sujeito incompleto para o Paulo Freire, né? E na sua incompletude, ele aprende também com o próximo. Isso inclui o estudante. O estudante é um sujeito incompleto. E no ato político do professor, ele será completo, assim como o sujeito que está formando o professor e conscientizando. Então, é na incompletude do professor que mora a horizontalidade, né? Não é o professor opressor, mandatário, que reprova porque ele é aquele que faz juízo de valor. Não. O ato político da educação, o ato de amor, muito confundido, inclusive, que Freire fala, desculpa, é esse ato de politicamente formar o outro. Quando eu falo politicamente, não estou falando de partido, não, gente, não é isso. Politicamente é o sujeito operar na polis, na cidade, que também é campo, segundo, inclusive, os preceitos da geografia. Não existe diferença de campo e cidade. São espaços que se completam. Existe um preconceito de campo e cidade. É diferente. O conceito formado é outro. Campo e cidade se completam. O preconceito é campo é melhor que cidade. Aí não dá certo, né? Tire o campo da maioria das cidades da Bahia, sobra o quê? Tira a cidade, sobra o quê para o campo? Se completam, gente. Então não tem que haver preconceito de um espaço ser melhor do que o outro, pelo menos conceitualmente, e trabalhar para que isso seja uma realidade. Concepção antropocultural de conhecimento. O que é isso? Todos nós somos dotados de conhecimento. Independente de ser aquele conhecimento erudito, né, sistematizado pela ciência, existe um conhecimento antropocultural, né, aquele que é de base da cultura popular, de base das vivências, experiências, de base dos contextos. Sim, contexto existe, é importante. Porque não podemos limitar o sujeito ao seu contexto. Isso não emancipa. Tá? A gente tem que ir para fora do contexto, para voltar ao contexto, com capacidade de emancipar. Então, a EJA, por exemplo, trabalha muito com antropocultura, e a Escola do Campo precisa trabalhar com isso. Aí vem um professor dotado, né, daquele conhecimento, ungido de saber, e acha que o conhecimento do campo não vale para nada. Não pode pensar dessa forma, né? E aí, por fim, nesse slide, o Freire usa os saberes, né? O que é saberes para Freire, né? É mais do que meramente conteúdo científico. Saberes é teoria mais prática, é a praxis. Saberes é um conjunto de conhecimento, né, que envolve cultura e envolve ciência. E envolve também a compreensão da realidade, né? Então, todo professor do campo precisa, para desenvolver a educação do campo, note, da praxis, né? Tem a teoria e tem também a prática. Para o Freire, e não foi bem ele que falou isso, mas ainda assim, na leitura,
Teoria sem prática é apenas demagogia, né? Você fala, 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 mas não transforma a realidade. E prática sem teoria é só ingenuidade, muitas vezes, né? A gente trabalha, tal, a militância louca, mas sem a teoria para poder emancipar, a gente fica só no ato ingênuo, muitas vezes, né? Crítico reprodutivista, muitas vezes, né? A gente critica, mas não emancipa. Então só faz reproduzir na prática, né? Avança aí, por favor, Pro Jaqueline. Tá certo? Tá nos bastidores aqui. Aí vem os princípios. Separei aqui em dois princípios. Dois não, né? Dois slides com princípios. Um é respaldado no marco normativo da educação do campo, que são esses que eu vou ler. Tem mais princípios, mas esses foram alguns que eu escolhi aqui para dialogar com vocês, né? Que são os princípios norteadores da educação do campo, que é o princípio pedagógico do papel da escola enquanto formadora de sujeito, articulado a um projeto de emancipação social, né? Aquilo que eu tenho falado desde o começo desse slide, desse encontro de hoje, né? Emancipação social é revelar a realidade concreta, e não é qualquer pedagogia que faz isso, tá? Não é qualquer prática pedagógica que faz isso. Princípio pedagógico da valorização dos diferentes saberes do processo educativo. Note a presença da antropocultura citada anteriormente. Princípio pedagógico dos espaços e dos tempos de formação dos sujeitos de aprendizagem, né? Todo sujeito de aprendizagem, gente, é um sujeito dotado de tempo de aprendizagem. Note que eu falei no começo lá, não existe um sujeito ideal, né? A política de igualdade preza que todos são iguais. Nós não somos iguais, somos sujeitos diferentes. Então, a educação do campo precisa dialogar com esse processo, né, de compreensão que existem tempos de aprendizagem diferentes. Mas não podemos cair em uma concepção muito complicada, que é muito presente em alguns modelos pedagógicos, que é a famosa pedagogia da espera. O sujeito é fraquinho, então vamos esperar que ele aprenda, não vamos dar muita coisa para ele não, porque ele não desenvolve, coitadinho. Filho de peixe, peixinho é. Isso não existe, pessoal. Vygotsky já rechaça isso. O pai também não sabia ler e escrever, logo o filho também não sabe ler e escrever. Gente, isso aí é uma questão complicada, né? Um fatalismo que não existe na prática. Qualquer sujeito, através da intervenção pedagógica, não é tarefa fácil. Pode sim se emancipar, ok? Compreendendo a realidade concreta através do conhecimento. Então, a pedagogia da espera advoga aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque ele vai se formar. Cuidado com esse discurso. Esse discurso muitas vezes não emancipa ninguém. O princípio pedagógico do lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos. Realidade aqui, repito, não é dado e acabado. Realidade aqui é dado e capaz de ser emancipado. Se o sujeito mora na comunidade onde não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem asfaltamento, não tem médico, se for dado e acabado, fica assim para sempre. Vai fazer o quê? Vamos para a cidade, que lá é lugar de se morar, lá é lugar desenvolvido. Se a escola compreende o currículo de uma maneira da emancipação dos sujeitos, ele vai identificar essa realidade e pode vir a lutar para a sua emancipação, né? Quando eu falo lutar, gente, não estou falando fazer barraco na porta de prefeito, não, viu, gente? Estou falando apoderar-se do conhecimento e usando as bases legais, inclusive, né, constitucionalmente permitidas, lutar por isso junto à Câmara de Vereadores, né? Lutar por isso junto a associações, lutar por isso, por que não, em espaços de ouvidoria, em espaços oportunos junto à prefeitura. É assim que funciona o processo democrático, gente. O problema é quando o povo não tem essa consciência e fica assim, ó, calado, não fala nada, então a realidade não transforma, né? De jeito maneira. Princípio pedagógico da educação como estratégia de desenvolvimento sustentável. A educação do campo visa a natureza como meio de vida, diferente de outras concepções pedagógicas que advogam em favor de princípios pedagógicos que tapam essa realidade, que não dialogam essa realidade, e temos aí realidades nefastas na natureza brasileira que não são reveladas, enquanto a agroecologia, que é um princípio da educação do campo, pode trabalhar uma perspectiva bem diferente de conhecimento e de vida no campo, preservando água, solo,
processos sustentáveis, sintrópicos e por aí vai, de produção do campo, onde envolve muita ciência, inclusive, nisso, e muita produtividade com lucro, né? Não estou falando aqui em girar a roda da história para trás e voltar a ser extrativista, meramente sedentário, não é isso. É trabalhar com alta produtividade, alta tecnologia e, ao mesmo tempo, preservar a natureza, tá? É a roda da história para frente, não é para trás. Passa aí, por favor, professora Jaqueline, o slide. 4 princípios conceituais que ancoram a educação do campo, que servem, inclusive, de diálogos com temas geradores, né, para quem está aí elaborando os referenciais curriculares. Note como aparece aí os princípios. Temos a agroecologia, que eu já falei anteriormente, que existe uma gama de literatura muito grande, né? Pesquisar na internet é muito importante. Vou compartilhar, inclusive, textos no grupo do WhatsApp, que, repito, o e-mail está voltando de muita gente, estou tentando corrigir isso, atualizando o e-mail, mas é muita gente, tá bom? Então, por favor, atenha o seu grupo do WhatsApp. A agroecologia tem uma gama de conhecimento e não tome cuidado, que nem tudo que é dialogado é agroecologia, né? Alguns textos aí falam de sustentabilidade em um viés diferente da agroecologia. A agroecologia tem base, é ancorada, tem referencial que dialoga sobre isso, tá bom? Temos aí o trabalho como princípio educativo, falei do PSTRAC, é importante ler os fundamentos de PSTRAC, que é o trabalho socialmente útil, né? A visão de trabalho como algo que forma o ser humano, forma os sujeitos, não só como algo alienado, né? Algo que desumaniza o sujeito. Olha que coisa interessante, né? O trabalho colocado no viés da pedagogia liberal, que advoga, inclusive, alguns modelos de trabalho existentes, para alguns pensamentos de esquerda, sem nenhum tipo de panfleto político, mas falando de ciência humana, o trabalho descaracteriza o sujeito, desumaniza o sujeito, deixando-o longe da natureza, longe da sua essência e perto das objetivações do capital, onde coloca, inclusive, a mercadoria à frente do ser humano. Olha que coisa interessante, né? Discorda ou não, isso existe. Quantas pessoas aí, fala até baixo, matam e morrem por um celular? O celular deixou de ser um objeto para ser uma coisa, né? É a coisificação da mercadoria, né? Você vive não mais para ser um ser humano, mas vive para usar um celular, né? Tem estudos muito interessantes sobre isso, viu, gente? As objetivações para si, que é a compreensão da realidade, precisa emancipar o sujeito para um mundo do trabalho para além disso. Isso é algo complexo, é verdade, mas ainda assim é objeto de estudo, né? Então, eu recomendo aí, por exemplo, as leituras de Pstrack, Identidade camponesa, que é a questão da identidade do sujeito do campo, né? Recomendo aí a leitura de um autor muito bacana, vou até botar aqui no chat, que é o Ademar Bogo. Está aqui o nome dele. Ademar Bogo tem um livro bacana, que é Identidade e Luta de Classe, que fala sobre essa questão da identidade camponesa, né? Para além da violência simbólica que eu falei antes. O camponês não se reconhece como camponês porque ele é um sujeito que tem o opressor introjetado na cabeça dele, né? Então, para ele, o campo é um lugar de atraso, o campo é um lugar de vergonha, o campo é o lugar do jeca. Ele não se reconhece como sujeito do campo. Eu já vi essa realidade muitas vezes, onde o sujeito não consegue se aposentar-se no camponês por uma simples razão. A vida toda não se reconheceu como sujeito do campo. Coloca o endereço de um parente da cidade. Profissão autônomo, né? E não coloca camponês, agricultor, porque tem vergonha, gente. E estudantes do campo também passam por isso. Violência simbólica na escola, reproduzida pelo currículo, inclusive. E quantos professores e professoras reproduzem isso? Fala até baixo, né? Menino, vamos estudar para ser gente e sair da roça. Por favor. Menino, vamos estudar para não arrastar a cobra para os pés, fazendo aquele movimento da enxada, né? Por favor. Então, às vezes, nós, professores e professoras, reproduzimos isso. Violência simbólica o tempo todo. Aí tem uma novela que estava passando aí, outro dia na televisão, eita, mundo bom. Aí tem um carinha com um jeguinho, andando na rua, todo mundo rindo. Aparece 100 vezes na novela, há 100 para o povo dar risada. Porque o cara é um jeca. Não existe isso. Então,
Identidade camponesa é para resgatar a identidade, o sentimento de pertença do homem e mulher do campo, para que ele se autorize a morar no campo, autorize se emancipar e escolha se ele quer morar no campo ou na cidade. Isso é escolha, através da educação. O problema é quando a escola não dá esse direito de escolha, né? E ele vai para o campo compilado, vai para o campo oprimido, porque, ou minto, vai para a cidade oprimido porque o campo, a visão dele, é um lugar de atraso, né? Está errado isso. Então, identidade camponesa, recomendo aí, por exemplo, Ademar Borgo, e tem outros autores e autoras também. A própria Caldarte fala sobre isso, e por aí vai, né? Com certeza, o povo acha engraçado, e aí, olha, tá até calado. Questão agrária no Brasil, recomendo aí os estudos de outro professor, vou colocar aqui no chat, que é o Bernardo Mansano, né? Porque não está aí no maiúsculo, Marcos Paiva, agora foi, Bernardo Mansano. Isso mesmo? É isso mesmo. Que é um geógrafo que trabalha aí com a questão agrária no Brasil. Tem muitos estudos interessantes da geografia que dialoga como a organização social brasileira no campo brasileiro advoga em favor das desigualdades, né? Produção de alimentos, distribuição de crédito, distribuição de terra, questão agrária, questão fundiária, a forma, inclusive, que o Estado lida com isso, a forma, inclusive, como a escola lida com isso, que é uma herança das capitanias hereditárias, que até hoje não foi necessariamente corrigida, né? Corrigida. E eu não falo isso porque o homem e mulher do campo é coitado, não, gente. Não é nenhuma síndrome de coitadismo. Nem estou aqui dizendo que não é mérito quem tem terra, tem a meritocracia envolvida nisso. Mas tem muita gente que tem terra que não é de mérito, não, viu? Grilagem, por exemplo, é uma questão muito complicada existente no Brasil, que é a posse de terra de maneira ilegal, usando inclusive um grilo, coitado, para poder, que coisa, né? Um grilo para poder sabotar, falsificar um documento de terra que não pertence. Por isso que a grilagem, viu, gente? O nome pesquisa na internet é interessante essa história. Grilagem vem de grilo, que decompõe o papel, e o papel parece que é mais antigo do que parece, e uma escritura falsa vira uma escritura antiga num passe de mágica. Então, o Bernardo Mansano de Mello, ele tem uns trabalhos... De Mello, não, Bernardo Mansano. Tem um trabalho muito interessante sobre a questão agrária. Marcos, como é que os princípios aparecem no currículo escolar? Note que as áreas de conhecimento podem dialogar com os princípios, literatura, língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, todas as áreas do conhecimento trabalhado pelo professor pode e deve ter aproximação através de temas geradores de complexos temáticos com os objetos de conhecimento próprios da educação do campo. É preciso revelar ao sujeito do campo a realidade sobre a agroecologia, sobre o trabalho com o princípio educativo, sobre identidade camponesa, sobre questão agrária no Brasil. Do contrário, é só mero crítico reprodutivismo. É contextualizado assim, mas é uma visão contextualizada diferente da adaptação social, para revelar a realidade e emancipar essa realidade. Essa é a diferença do fundamento crítico na educação do campo. Tá bom? Então, temos aí 4 princípios: agroecologia, trabalho com o princípio educativo, identidade camponesa e questão agrária. Para desenvolver o currículo do campo, atrelado à educação do campo, é preciso compreender isso. E aí, pessoal, eu vou compartilhar com vocês 2 livros muito bons, muito legais. Dicionário de Educação do Campo, que é bem conhecido, acho que todo mundo conhece. Traz verbetes. É um dicionário, viu, gente? Tem muitas páginas, não se assustem. Mas vocês podem usar os verbetes de acordo com a necessidade de compreensão. Lá nos verbetes tem agroecologia, tem todos os princípios dialogados por autores que advogam em favor da educação do campo, né? Não autores que apropriam da nomenclatura e colocam outra coisa ali por dentro, né? Que não é educação do campo, inclusive. Então, o dicionário de educação do campo vai ser colocado no grupo do WhatsApp, tá bom? E também um livro muito bacana, mandando um abraço novamente a Celita Farel da UFBA, que é o dicionário, não, Marcos, Caderno Didático da Educação do Campo, que é um caderno elaborado pela UFBA,
que traz aí muitos tópicos legais, como base legal, organização do trabalho pedagógico, financiamento da educação do campo. Apareceu no chat aqui uma questão sobre financiamento. Nesse livro tem uma discussão muito bacana sobre isso, que são 2 livros que é para a turma ir se apropriando desses conhecimentos de maneira mais aprofundada, tá bom? Aproveitar aí a pandemia, para estar em casa, isolado, sair na rua só com máscara e álcool em gel, mas em casa estudando, para quando terminar a pandemia, a gente sair mais sabido. Né, não? Professora Jaqueline, por favor, passa o slide aí. E aí tem um negócio interessante, ó. Fundamentação pedagógica, que é pedagogia libertadora, pedagogia libertária, pedagogia socialista e a questão da pedagogia histórico-crítica, mais conhecimentos científicos, que é objeto de conhecimento, campos de experiência, no caso da educação infantil. Sim, amigos e amigas, a educação infantil pode ser trabalhado na educação do campo, naturalmente, tendo consciência da forma, que é a metodologia, recursos, e o destinatário, que são crianças, né, de pré-escola. Não dá para trabalhar conscientização no modelo freiriano voltado ao adulto, por exemplo, na educação infantil. Daí espaço à literatura infantil, né, para compor esses diálogos e abstrair esse conhecimento. Olha que coisa interessante. Abstrair esse conhecimento, né, dentro da metodologia aplicada à educação infantil e às suas rotinas de estudos, né? Sim, amigos e amigas, a educação infantil exige estudos voltados à realidade, note, realidade aqui não como dado algo acabado, mas realidade como visão objetiva da realidade da educação infantil. A educação infantil muitas vezes negligencia, afastando do objeto, dos campos de experiência e trazendo a ludicidade em si. Criança corre, criança brinca, criança pega um pedaço de brinquedo e corre para um lado, é patati patatá, é galinha pitadinha, e cadê o campo de experiência? Né? Importante pensar nisso. Ok? Um abraço a Enio Júnior de Santo Inês, que está participando aí, meu nobre colega de Santo Inês, parceiro do Colégio ACM e de outros movimentos. Então, temos aí fundamentação pedagógica, mais conhecimento científico, campo de experiência, objeto de conhecimento, mais temas geradores atrelados, articulados aos princípios da educação do campo, igual à produção de conhecimento crítico, capaz de revelar a realidade do campo. Realidade capaz de ser revelada e emancipada. Aí o Vygotsky fala uma coisa interessante. Vygotsky e seus colaboradores, né? Mandando um abraço para a Lígia Márcia Martins, inclusive, grande produtora de conhecimento da psicologia histórico-cultural, que é a visão subjetiva da realidade objetiva, né? Você tem que aproximar o sujeito da visão subjetiva da realidade objetiva, né? O problema do conhecimento acrítico, o conhecimento do senso comum, é que ele está afastado da realidade objetiva, né? É o pré-conceito, muitas vezes, que ocupa o espaço do conceito, né? É o fake news que ocupa o espaço do conceito. É a opinião do senso comum que ocupa o espaço do conceito. Quando, na verdade, o conceito formado é um conceito que parte de uma elaboração de conhecimento mais profundo, que vem não só do senso comum, mas do conhecimento fundamentado pedagogicamente, cientificamente. Então, se aproxima o sujeito da realidade objetiva do objeto, do fenômeno social, natural, e por aí vai, sociológico e por aí vai. Então, o conhecimento crítico parte do movimento de fundamentação pedagógica, conhecimento científico, tema gerador e princípio da educação do campo para chegar a um conhecimento capaz de emancipar o sujeito. Tá bom? Eu acho que estou acabando. Passa, por favor, o slide aí, minha amiga Jaqueline, minha companheira. Opa, esse slide é bom. Minha companheira Jaqueline. Tem uma foto que eu acho muito bacana, que é essa imagem aí do Sebastião Salgado, grande fotógrafo brasileiro, que revela imagens sobre a humanidade, imagens sobre o gênero humano, né? E a natureza, a Terra, o planeta Terra, em preto e branco prateado. Essa imagem aí
é uma imagem que correu o mundo, inclusive, sobre o papel, né, da emancipação dos sujeitos oprimidos. O contexto da imagem, não tenho conhecimento, mas a verdade é que essa imagem correu o mundo, revelando aí o oprimido se revelando contra o opressor, né? Está aí em Serra Pelada, realidade terrível social brasileira dos anos 80. Vale muito a pena compreender o que foi Serra Pelada, né? E quantas Serra Peladas conceituais existem no Brasil ainda, que é o homem ali, né? O homem, um negro ali lutando contra a opressão, segurando a arma do guarda. Então, trago essa imagem para encerrar, né? Trago essa imagem para encerrar, revelando que a educação do campo ela parte de um conceito muito parecido, né? Nós estamos aqui na contra-hegemonia, e precisamos, de fato, revelar essa realidade para manter acesa o conhecimento crítico, capaz de emancipar no interior das discussões da escola pública. E aí vem a educação do campo com essa grande contribuição através de seus fundamentos, seus princípios, seus marcos normativos, né? E advogando em favor dos sujeitos do campo e, por que não, da cidade também, trazendo, inclusive, outras visões sobre a realidade objetiva através do conhecimento crítico. Então, o nosso papel nesse sentido de ser formador, colaborador do movimento de educação do campo, através desse curso, juntando-se aí a tantos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento, de fato de ser um sujeito capaz de levantar-se contra a opressão, né? Levantar frente à opressão. Então, trago essa imagem do Sebastião Salgado, sou muito fã do Sebastião Salgado, para um pouco ilustrar o nosso contexto aqui na formação, tá bom? Não esperem, gente, essas informações na hegemonia. Os livros didáticos, os programas oficiais, pouquíssimos vão entrar na discussão mais aprofundada sobre isso. Pode até trazer educação do campo e nomenclatura, né? Mas para compreender a educação do campo, existe aí um movimento por trás, contra-hegemônico, mais articulado, sim, de produção do conhecimento científico, né, atrelado a bases culturais, bases de identidade cultural, bases de compreensão da realidade, capaz de revelar o que é o campo brasileiro e, por que não, é uma luta também da cidade brasileira, né? Da cidade brasileira. Estudantes que estão, inclusive, na rede estadual de ensino, como o Colégio Virgílio Pereira de Almeida e o Colégio José Américo Araújo, ao qual mando abraço aos diretores e diretoras, e a ERT, né, Escola Rural Taylor Egídio, que tem feito um trabalho há mais de 15 anos, 19 anos, não é isso? Em educação, voltado aí para os camponeses de Jaguaquara, um trabalho muito bonito, militante, e um trabalho voltado aí também à compreensão da realidade objetiva do campo jaguaquarense, baiano e brasileiro, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela santa paciência. Vai descobrindo aí qualquer erro, desculpando qualquer erro, qualquer situação de má comunicação. São muitas pessoas, o corre é grande, mas vamos melhorar para o próximo encontro, né? Lembrando que minha internet é caseira, com sérias restrições orçamentárias, e quem quiser fazer perguntas, estabelecer diálogo, estamos aqui por alguns minutinhos, tá? Aqui ao vivo, nesse espaço via Meet, tá bom? Lembrando que depois aí do encontro, vamos colocar o grupo aberto, e aí o povo pode falar à vontade. Não vou manter aberto sempre, gente, porque senão é muita coisa, e é tanto grupo que a gente está vivendo de WhatsApp nessa pandemia, que a gente vai ficar tudo doido. Então, vou deixar o grupo aberto para alguns diálogos. Se quiser compartilhar texto, compartilhar link, pode fazer. Mas, infelizmente, ou felizmente, em nome do bem-estar de todos, eu vou manter aquele grupo fechado, só para administrador, mas depois aí dessa formação, vou deixar ele aberto por algumas horas, inclusive, quem sabe até alguns dias, tá? Um abraço aí a todo mundo, agradecendo muito aí os elogios, as críticas. Ramona parceirona, já participou, inclusive, de alguns momentos comigo, aprendendo, e eu aprendendo também contigo, Ramona, em educação do campo, e
em milagres e em pedagogia histórico-crítica em Jabaquara. Leila Barreto, muito obrigado. Marilza, muito obrigado. Jaqueline, muito obrigado. Ângela Ferreira. Você não foi adicionado no grupo, não, Ângela? Pelo amor de Jesus. Alguém adicione Ângela aí, pelo amor de Deus. Ângela, me chama no privado lá, em algum lugar, no grupo, não sei, que eu te mando o link para aceitar. Tá bom? Neide, Eliane, muito obrigado. Podem mandar perguntas também. Vamos procurar aqui alguma pergunta que tem no chat. Deixa eu correr aqui. Ótimo conteúdo, como é bom adquirir conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Mas o conteúdo não é meu só, não. Tem autores aí muito importantes por trás. A gente só faz compartilhar aí o conhecimento que a gente aprendeu ao longo da caminhada, tanto na prática como também nos estudos, né? Buscando transformar isso em praxis. Estou amando a formação, aprofundando meus conhecimentos nesse conteúdo. Estou professor de educação infantil, gratidão pela explanação, né? Keliana Ribeiro, não é isso? Muito obrigado, minha amiga. Para se trabalhar esses princípios, se faz necessário criar habilidades para todas as áreas de conhecimento. A habilidade aqui é um conceito que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá bom? A gente tem discutido isso, inclusive, na reelaboração dos referenciais curriculares. Existem muitas correntes que pensam diferente de mim, sabe, gente? Eu não sou o dono da verdade, mas ainda assim trago uma visão sobre, tá bem? A habilidade aqui é o saber fazer, né? Ou seja, a habilidade é aprendi um conhecimento e agora vou fazer o que com esse conhecimento, né? Isso é habilidade na visão aí, inclusive, das concepções mais críticas. E olha que isso aí dá um pano para manga danado, essa discussão. O problema é quando a habilidade substitui o conhecimento científico, porque, na minha opinião, ocupa espaços distintos. O conhecimento científico é capaz de gerar signos de conhecimento. E para o Vygotsky, o signo de conhecimento é o signo de cultura mais avançado, capaz, inclusive, de operar no psiquismo humano, trabalhando a visão subjetiva da realidade objetiva e trabalhando o autodomínio da conduta através da revelação dessa realidade. Isso é signo para Vygotsky e tem relação estreita com objetos de conhecimento científico. Tá bem? A habilidade é um outro conceito que traz como o sujeito deve ser. Muito mais voltado à adaptação social do que à emancipação social. Aí dá um pano para a manga danada isso aí, essa discussão, inclusive, para a organização do trabalho pedagógico e para as colaborações da pedagogia histórico-crítica na educação do campo. Mas respondendo um pouco a sua pergunta, as áreas de conhecimento precisam ter adesão aos princípios da educação do campo, tá bom? Para não só formar habilidade, mas para formar conhecimento crítico, que é o mais importante, tá bem? Recomendo a leitura de um autor chamado Newton Duarte. Eita, que vai dar um pano para manga, danado isso aqui, mas eu vou me arriscar a colocar. O Newton Duarte tem uma visão muito crítica, aprofundada sobre o currículo, inclusive tece críticas, fala até baixo, à própria educação do campo. Misericórdia. Mas vamos lá, vamos conhecendo para poder fazer, inclusive, as adesões. Ninguém é obrigado a seguir o pensamento de ninguém, mas é importante compreender para fazer adesões, né? Tem mais questões aqui. Acredito que após a reelaboração dos currículos municipais, as escolas terão outra visão sobre a educação do campo, também acredito, né? Essa modalidade terá grandes avanços e reconhecimento. Escolas do campo é um leque de conhecimento, inclusive tem dialogado sobre isso, né? As colaborações dos princípios da educação do campo para a rede pública de um modo geral, né? O que a pedagogia das modalidades pode colaborar, inclusive, para a pedagogia dos segmentos, digamos assim, né? Então é muito importante não restringir a modalidade a um gueto. Esse é um erro. Só tem interesse na modalidade quem trabalha com a modalidade. Na verdade, o conhecimento produzido na modalidade, ele pode ter uma amplitude capaz de permear todo o currículo, independente de ser modalidade ou não, tá bom? É muito importante essa discussão. Educação do campo é fascinante, Fernanda Corrêa, e me entristece muito ver que aqui no município predomina a educação rural. Infelizmente, não é só o contexto do seu município, é um contexto Brasil. É um projeto de educação em vigência no Brasil,
a educação rural. E o mais lamentável ainda é que há uma certa resistência de assumir, de fato, a educação do campo como modalidade, sobretudo nortear os currículos das escolas do campo. Isso, inclusive, é uma coisa da hegemonia, né? É mais fácil buscar o que é hegemônico e é mais difícil buscar o que é contra-hegemônico. Mas precisamos ser aí como aquele sujeito da imagem de Sebastião Salgado, né? Está de prontidão, lutando contra as forças hegemônicas que são capazes ainda de descaracterizar uma modalidade como a educação do campo, que é lei, gente. Ninguém está falando aqui coisa inventada, não, né? É lei. Ah, eu não gosto de educação do campo. Paciência, gosto. Mas é lei. Né? Eu também não gosto de um monte de coisa, mas é lei. Vou fazer o quê, né? Educação do campo é lei. Então não é espaço menor na rede pública, não. É espaço que envolve, inclusive, a compreensão aí do que é lei, inclusive, no interior das redes públicas municipais, estaduais e federais de ensino, tá? Pessoal, se não houver perguntas, eu vou colocar aí todos vocês no grupo do WhatsApp, podem interagir, podem bater o papo, tá bom? Agradecendo muito. Quem está falando, pode mandar pelo chat. O áudio não fica muito legal. Pode falar, minha amiga. É porque eu gosto de falar do que escrever. Eu quero fazer, na verdade, uma inquietação. Quando se fala na questão do fechamento das escolas do campo. Isso é algo que eu discuti quando eu fiz o curso de formação continuada na UFRB e que deu muito pano para manga sobre isso. E aí eu trago como exemplo o município de Andaraí. Se a gente pegar o município de Andaraí e for olhar os índices, o índice de escolas rurais, o que nós tínhamos eram escolas rurais, foram, né, alto, porque se fechou muitas escolas rurais, mas se fecharam essas escolas por uma política pública de construir uma escola dentro da comunidade que atendesse toda aquela comunidade junto, que são as escolas de educação integral. Então, quando nós olhamos para o índice, nós vamos ver que as escolas foram fechadas. E essas escolas que eram fechadas eram muito seriadas e não garantiam essa proposta que se discute como educação do campo, né? Então, na época, inclusive, eu sou oriunda de movimento social, eu vim do Movimento Sem Terra, então, trago na essência já essa militância pela educação do campo. Naquele momento, eu entendi que a política pública apresentava, naquele momento, ela estava correta, porque nós não estávamos tirando o aluno do campo para levar para a cidade. Nós estávamos fechando 9 escolas dentro de uma mesma comunidade para que todos estivessem juntos numa proposta que agregaria mais, que foi a primeira escola integral, a Escola Integral Ilza Guedes Silva, que é essa que hoje tem o IDEB de 6,9. Então, a gente tem que ter clareza, né, do que é garantir a qualidade do ensino, a qualidade da educação do campo. E aí, ao meu ver, a educação do campo não se garante, eu não poderia garantir ela se eu tivesse 9 escolas dentro de uma mesma comunidade, escolas que não tinham infraestrutura, não tinha banheiro, não tinha nada, e nós recebíamos o resto do que vinha da cidade. Nós recebíamos o resto do material, recebíamos o professor do prefeito, e por aí vai, né? E a partir dessa nova política pública, se construiu um novo jeito de fazer a educação no campo, no município de Andaraí. Né? Eu quero fazer essa consideração. Pronto. Minha amiga, muito obrigado pela colaboração. E como resposta, eu vou falar o seguinte: existem casos e casos, compreende? E existe também a legislação, tá? Conheço muito bem a realidade de Andaraí, inclusive manda aqui meu abraço à minha amiga Isa, né, secretária de Educação de Andaraí, tenho bons amigos aí na região da Chapada Diamantina, moro vizinho a você, inclusive, moro em Taitê durante a semana, trabalho em Taitê, no José Américo. Eu conheci o projeto lá.
né? E Itaitê, inclusive, tem o programa Mandacaru lá em Itaitê, que estamos desenvolvendo juntamente com a Prefeitura e a UFRB, que é um trabalho voltado aí à educação do campo, ainda no estágio de pesquisa, mas que estamos avançando com fé em Deus para um trabalho voltado à formação de professores. No geral, essa não é a realidade, minha amiga, compreende? No geral, o fechamento de escolas, ela parte de um modelo de precarização, falta de investimento, falta de currículo específico, que leva, inclusive, a escola está sem banheiro, está sem carteira, não é porque ela nasceu assim, falta de investimento, né? E falta de currículo específico que leva ao fechamento de escolas. A maior parte das vezes, não estou dizendo que é o caso de Andaraí, porque eu conheço a realidade daí, inclusive, isso é feito para economizar, né? Economizar, para enxugar a máquina. Eu fui secretário de Educação, e mando um abraço aqui aos amigos de Santo Inês, ao professor Emerson e todo o grupo aí da Secretaria de Educação de Santo Inês, ao qual eu gosto muito, saí por uma única razão, para assumir um concurso público do Estado, né, e meus amigos continuam lá, e amigas também, né, diga-se de passagem, e eu sei como é que funciona essa questão do financiamento da educação. Por quê? Porque para o MEC, né, para a lógica de financiamento, para fechar a conta, tem que ter mais ou menos 25, 30 alunos por sala de aula, para pagar o professor, pagar a merenda e fazer toda essa máquina girar, né, que envolve a educação. E a classe multisseriada não atende muitas vezes esses requisitos, são poucos alunos, né, para pagar uma despesa elevada. Então, boa parte das ações que fecham escolas não pensa no pedagógico, pensa no fechamento para enxugar a máquina. E aí descaracteriza a escola do campo de classe multisseriada como algo ruim. Temos que entender que existem experiências muito exitosas também na classe multisseriada. Inclusive, o nobre professor Fábio Josué, hoje reitor da UFRB, foi aluno de classe multisseriada, né? E conversamos muito sobre isso com um amigo Fábio, né? Com um amigo Fábio Josué. Então, assim, quando se fecha uma escola no campo, sei da lógica econômica por trás, sei da pressão, eu não estou aqui dizendo que é fácil fazer isso, que é difícil fazer isso, mas é uma lógica que existe. Você tira, às vezes, daquela localidade do campo, a única forma do poder público entrar na localidade, né? Com política pública através da escola. Você coloca o estudante no local afastado do seu local de origem, e na corrida pelo estudo ele já está num passo atrás. Eu conheço realidades que o estudante acorda 4h30 da manhã para ir para a escola, vai merendar às 10, e aí faz como? 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. A hora do lanche, do café, é a hora do almoço para a maioria dos alunos que estão, eu digo tempo de aula, né? Tempo de acordar para lanchar, para se alimentar. Então, nessa caminhada, ele já está no ponto de desvantagem, né? E outras questões que envolvem a violência simbólica e tudo, praticamente de uma escola multisseriada. Então é aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A escola fecha, mas não fecha porque ela é ruim por si só. Fechou porque faltou investimento. Eu sei que há projetos maiores, como, por exemplo, esse projeto de educação integral, que pode legitimar essa ação de fechar a escola em nome de um trabalho pedagógico melhor. Mas essa aplicação se dá no geral. No geral, é uma situação, muitas vezes, inversa. Precariza a escola, precariza o ensino, descaracteriza, inclusive, o objeto de conhecimento. Temos que entender a classe multisseriada como um espaço de possibilidades. Inclusive, existe um mito de classe multisseriada é só em escola do campo. Eu trabalho na rede estadual de ensino e eu vejo classe multisseriada no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, não em sério, mas em conhecimento. Né? Diferentes formas de se compreender a realidade, diferentes níveis de aprendizagem numa sala só. E aí é preciso reinventar a organização do trabalho pedagógico, de modo a adequar, de maneira propositiva, ao espaço escolar que o professor está operando, no caso aqui, a classe multisseriada, né? Quebrar a visão de criação e trabalhar com questão de níveis de aprendizagem, né? Compreensão da realidade, agrupamentos e tantas outras alternativas que podem ser trabalhadas. Eu conheço experiências muito exitosas nesse sentido, tanto no município de Planaltino, já citado, como no município de Cravolândia, que eu resido, né?
no município de Santo Inês que eu passei. Então, existem possibilidades outras, né? Então, essa questão colocada por ti, e agradeço as suas colocações, é uma questão específica, mas temos que tomar cuidado para não transformar isso no objeto geral, né? Parabéns pela colocação sobre educação integral, conheço a experiência de Andaraí, mas, infelizmente, no geral, acontece diferente, tá? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? É possível falar rapidamente? Pode sim, fica à vontade. Boa noite, colegas. Eu sou a Manuela, de Palmeiras. Ouvi atentamente a contribuição de Denise e queria falar que, felizmente, Andaraí é uma exceção, não apenas na Chapada, como também na Bahia. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a realidade de Andaraí em 2017, fomos com a equipe de professores, e a realidade de Andaraí comunicou muito para a gente, porém, a gente não conseguiu caminhar muito. Dizer, Denise, que vocês mostram na prática que é possível promover uma educação do campo de forma qualitativa e permeada pelo princípio da equidade. E, para finalizar, eu queria agradecer a Marcos pela iniciativa, porque a gente se sente órfão, Marcos, de políticas formacionais que olhem para essa realidade do campo. A gente quer promover uma diferença, quer promover uma política que dialogue com a identidade dos nossos alunos, porém, a graduação não nos oferta essa condição. E aí a gente garimpa momentos que possam trazer elementos que qualifiquem essa caminhada. Porém, eles são extremamente raros. E quando eu vi a sua proposta, a gente abraçou. A gente fez uma mobilização no grupo do GEAS. Quase todo o grupo está participando desse encontro formacional. E queria dizer da nossa satisfação, e a minha fala mesmo é de gratidão em nome dos professores da Rede de Palmeiras. Muito grata. Pronto, muito obrigado. Prazer conhecê-lo agora. Antes eu conhecia pelo WhatsApp, né? Uma satisfação aí, minha amiga, estar dialogando contigo. E parabéns pela contribuição na fala. E vamos ocupando esses espaços, né? Ocupando esses espaços. Quem tá. Opa, minha amiga, pode falar. Núbia, de Laje. Aí eu conheço o movimento do campo do Vale do Pinçá. Tudo bem, minha amiga? Fique à vontade. Tudo bem, graças a Deus. São saudações, né, a você e a todos os colegas que estão aqui nesse momento ímpar, né? Iniciar agradecendo, né? Gratidão, né, por essa oportunidade, assim como a colega já manifestou. Gratidão, né, porque, assim, a gente é carente, né, desses processos, embora a gente nós estejamos, né, engajados nessa discussão, mas é sempre importante a gente estar participando desses momentos formativos, né? E aí, ouvindo também a experiência de outros colegas. Eu estou muito feliz, né? A gente está nesse movimento que a gente tem chamado, né, de movimento curriculante. E que bom, né, que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui nesse espaço junto com outros colegas aqui da rede, né? Os colegas do grupo do GE da Educação do Campo, né? Assim que a gente recebeu o link e a oportunidade, todo mundo já foi se inscrevendo lá no grupo colocando, já me inscrevi, né? Então a gente fica feliz, né, que a gente está tendo essa oportunidade de estar ampliando esse conhecimento. A educação do campo, ela tem esse diferencial, os profissionais da educação do campo têm esse diferencial. E é importante você estar colocando sempre, né, que é uma iniciativa voluntária, né, porque tem esse compromisso, né, com esse projeto de educação. E nesse movimento, né, que a gente está, apesar dessa pandemia, né, que tem nos afastado, né, fisicamente, mas atualmente a gente está, né, vira e volta se encontrando, né, em alguma rede social, aí a gente está se encontrando. E a gente tem descobrido outras possibilidades, né, da gente estar pensando em espaços formativos. Porque em outros tempos a gente não ia usar essas ferramentas, né? Então, assim, já é mais uma ferramenta que vem para colaborar, né, com esse processo formativo. E aí, Marcos, é extremamente importante, né, a gente estar se apresentando, porque, assim, a gente não te... eu te conhecia, no caso, né? Já te conhecia,
mas muitos outros colegas aqui do município não te conheciam. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de saber como a gente pode contar. Aí a gente participa de um momento desse, a gente diz, pronto, vamos pensar na formação aqui, vamos chamar Marcos. Aí tem outro colega aqui, a gente vai chamando, e quando a gente vê, né, esse diálogo já vai se ampliando, né, as pessoas vão querendo saber mais, e vai saindo desse campo de que a educação do campo é um movimento de algumas pessoas, um movimento de algum movimento, né, é algo da cabeça de alguém, é algum grupo de militantes. Né? A educação do campo ela tem seus marcos regulatórios, tem seus marcos normativos, né? Tem as leis, tem tudo. Então, assim, sai daquele campo, era aquele grupinho, né, que está pensando nesse projeto e tal. Então, isso tem se desmistificado, né? Muito retificado por esse momento, viu, Marcos? Vamos tentar construir aí mais, vamos dar uma nova cara aí às jornadas pedagógicas dos nossos municípios, criar, né, um espaço bem formativo, de encontro, troca de experiências, né? Sobre a nossa modalidade, a gente precisa dialogar mais sobre as classes multisseriadas, porque as classes multisseriadas não é um problema, é uma possibilidade, né, dos camponeses acessar a educação. Eu sou fruto das classes multisseriadas, se não fosse as classes multisseriadas, eu não teria acesso à educação. E aí, se a gente for resgatar as nossas histórias, a gente vai ver que a maioria de nós somos oriundos, né, e é algo que a gente não precisa olhar como um problema. A gente precisa ver como a gente garantir, né, que essas classes, que esse formato sejam feitos com qualidade. Né? A gente precisa começar, que nem você colocou, a gente precisa começar a falar da educação do campo a partir das experiências exitosas. Tem muitas experiências exitosas. Muitas vezes a gente só aparece colocando os problemas, mas todas as modalidades têm problema, toda escola tem problema, né, a universidade ela tem problema, seja ela particular ou pública, todos têm problema. Agora a gente precisa começar a olhar a partir de melhorar o nosso olhar a partir de outros aspectos, e não simplesmente a partir dos problemas, e aproveitar, né, as possibilidades que a gente tem. Então, as classes multisseriadas, né, não é um problema, é uma solução, é uma oportunidade. A escola do campo, né, ela já saiu daquela condição de ser aquela escola que recebia o resto de material que sobrava, a gente não está mais nessa condição. A gente precisa dialogar a partir de outro campo, né? Então, enfim, queria falar isso e dizer que eu estou muito feliz com esse processo, e a gente vai se encontrar mais vezes, e a gente vai te chamar no TV, porque a gente também está com as ideias aqui no município de Laje, a gente precisa também, né, pensar em algumas coisas aqui para a gente, e a gente já sabe com quem a gente pode contar. Um abraço para todos aí, feliz, né, com essas contribuições, anotei um monte de coisa aqui, tirei foto, para a gente continuar conversando, e muito obrigada oportunidade. Como é bom a gente saber que a gente pode contar, né, com todos vocês nesse processo e trocando as nossas experiências. Forte abraço, estamos aqui. Minha amiga Núbia, muito obrigado pelas palavras, viu? Na verdade, a sua fala me deixa muito feliz, porque legitima muito, né, todo esse processo de trabalho que estamos aqui colocando em prática. Só uma questão, pessoal, a Núbia, município de Laje, nós nos conhecemos, né, Núbia, através do movimento criado aqui no território do Vale de Quiriçá, que precisa, viu, ser resgatado, inclusive, está parado esse movimento, que é o Fórum Territorial de Educação do Campo do Vale de Quiriçá, que era um fórum permanente com discussões mensais muito importantes, agregando muita gente, e era um fórum irmão do Fórum de Educação do Campo do Recôncavo, onde Pedro Melo dialogava como o coordenador do fórum no Recôncavo, e eu dialogava como coordenador do fórum do Vale de Quiriçá, isso nos anos 2014, 2015, precisamos resgatar até antes, 2013, resgatar esse movimento com urgência, e fica, inclusive, indicativo, viu, Denise e Andaraí, de pensar na articulação de um fórum territorial da Chapada Diamantina em educação do campo, juntando aí, por exemplo, com a Emanuela em Palmeiras, nem fazer, de fato, um movimento onde mensalmente tem encontro, tem diálogo, apresente possibilidades do campo, né, as escolas do campo, experiências idosas, por que não? Esses espaços alternativos que precisam ser ocupados de modo a dar vez e voz, né, a
modalidade de educação básica. Do contrário, a gente fica silenciado, sem oportunidade, sem espaço, e as forças curriculares hegemônicas ocupam o espaço da discussão, e aí nós precisamos ocupar esse espaço, como diz aí o Arroyo, né? Currículo como campo de disputa. Amigos e amigas, são 21h09, agradecendo muito aí a todos e a todas pela paciência, pela participação. Eu sei que o debate pega fogo, que a vontade de muitos aqui é continuar dialogando sobre, mas vamos abrir o espaço no grupo do WhatsApp agora, para que esses diálogos continuem, inclusive, ao longo aí do dia de amanhã. Vou compartilhar os textos que eu falei, textos não, os livros, Dicionário de Educação do Campo, que eu sei que a maioria conhece, mas nunca é demais revisitar, e o Caderno Didático da Educação do Campo, que traz conceitos muito interessantes e dialogam aí com essa modalidade, tá bom? Lembrando que essa gravação, ela vai ser colocada no canal do YouTube. Esse canal, gente, é um canal despretensioso, eu criei para compilar alguns vídeos meus, eu nem parei, nem continuei fazendo isso. Vou colocar lá porque o canal já é criado, e vou colocar o link para que vocês possam, inclusive, revisitar essa discussão, compartilhar para colegas que não tiveram oportunidade de estar presente nesse momento, e fazer ressoar esses diálogos da educação do campo em seus fundamentos e princípios, ok? Muito obrigado, mandando um forte abraço aí às escolas parceiras, né? A ERT, Escola Rural Taylor Egídio, o José Américo Araújo, em Itaité, Chapada Diamantina, pertinho aí de Andaraí, viu, Denise? E o Virgílio Pereira de Almeida, meu amigo Antônio Genival, um diretor, nessas discussões que envolvem formação de professores e compreender esse objeto de estudo. Valeu? No próximo encontro será Marcos Legais da Educação do Campo. Iremos fazer uma discussão muito bacana sobre onde ocupa esse espaço na legislação da educação do campo, inclusive dialogando sobre hegemonia, contra-hegemonia, fundamentação pedagógica por trás da base legal. Existe também isso, viu, gente? A base legal, ela dialoga com a visão de mundo, temos que tomar cuidado para não cair, inclusive, em algumas armadilhas. Então é importante compreender direitinho a base legal para saber o chão que estamos pisando na educação do campo. Valeu? Um forte abraço, Balinalva Santos nos assistindo, demais colegas aí presentes, Cadu Santos, muito obrigado aí a todos e a todas, Fernanda Ferreira, e até o próximo encontro. Alguém fala para encerrar aqui a nossa transmissão? Alguém falou? Pronto, gente. Um forte abraço a todos e a todas. Vamos nos ver aí na próxima. Oi, não entendi. Parece que cortou a fala. Pode mandar pelo chat também, viu? Ok? Aí, Marcos, deixa. Pronto, por nada, meu amigo Cadu. Marcos, Ricardo Santos, Chapada Diamantina, Barra do Estiva. Muito bom. Barra do Estiva. Deixar as minhas considerações também. E também dizer assim, não tive a oportunidade de participar da primeira live, né? Porém, a gente vê que a forma da explanação, como você fez aí desde o início, a gente vê que são conteúdos relevantes, né, com relação à educação do campo. E a gente fica alegre, a colega falou aí, deixa ela fala aí, assim, elogiando a questão do campo, né? E a gente tem, assim como a gente trabalha com a multisseriada há muito tempo, a gente tem essa visão também que precisa dessa valorização, né? A partir dos documentos, de novas planos, com toda essa equipe, né? E você aí à frente da explanação de todos os temas, a gente só tem a agradecer. Meu amigo, muito obrigado, viu? Barra Lexiva aí, Chapada Diamantina, cidade que eu gosto muito. Juntar aí com Andaraí, juntar com Palmeiras e fazer o fórum aí de educação do campo, viu, gente? Da Chapada Diamantina. Pessoal, grande abraço a todos e a todas. Vamos nos ver aí no grupo do WhatsApp, no próximo encontro, na terça-feira, às 19 horas, com o próximo tema que é a base legal da educação do campo. Mandando um abraço a Iane e Caroline aí de Jabaquara, José Carlos Almeida, Neide Costa e demais. Valeu?
Agradecendo muito a Jaqueline aí, que estava nos bastidores passando os slides, minha companheira Jaqueline, grande beijo. E vamos para o próximo encontro. Valeu? Forte abraço, pessoal. Encerrando a transmissão de hoje. Continuando os debates no grupo do WhatsApp. Valeu? Coloquei o link do grupo aí no chat, viu? Quem quiser, clica e acessa. Vou até colocar de novo aqui, ó, para quem entrou ainda. Cadê, Marcos? Coloca de novo. Pronto. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro. Valeu? Boa noite. Até mais.